Olá pessoal, sejam bem-vindos. Então, aqui em nossa série de vídeos, hoje nós vamos tratar um exemplo, de aplicação da conservação, ou podemos melhor, dizer de uma forma melhor, balanço da massa em um sistema, em um problema. Então, aqui nós temos um exercício, um exemplo. O escoamento no tubo da figura abaixo enche o tanque cilíndrico como mostrado. No tempo T0, a profundidade da água, o nível da água no tanque é de 30 centímetros. Estime o tempo necessário para encher o restante do tanque. Então, vamos analisar o sistema. Nós temos uma tubulação, essa tubulação tem uma entrada aqui. O fluido nessa entrada está a uma velocidade média de 2,5 metros por segundo. Por que velocidade média? Porque se nós analisarmos, pessoal, de uma forma correta e localizada, local, a velocidade do fluido na entrada dessa tubulação, ela varia ao longo da posição da tubulação. Por exemplo, próximo à parede, a velocidade, vamos chamar de velocidade na direção x, u igual a zero. Na posição central, u é máximo. Perfeito? Então temos uma variação ao longo da posição R, R seria o raio aqui, por exemplo, ou da posição da tubulação, perfeito? Mas nós usamos aqui uma velocidade média, ou então, chamamos de velocidade AVG, de average, perfeito? Então nós temos aqui uma entrada com uma velocidade média 2,5, uma saída da tubulação com velocidade média 2 de 1,9. A área da seção é a mesma, pois a tubulação não sofre nenhuma expansão, nem constrição, nada do tipo. A área é constante. Então, o que nós temos aqui? Entrando 2,5 metros por segundo de fluido e saindo 1,5 metros por segundo de fluido. Podemos também analisar o seguinte, pessoal. Qual que é a vazão na entrada? É a área dessa seção multiplicada pela velocidade. Então, área 1 vezes velocidade 1. Essa é a vazão volumétrica na entrada, perfeito? Qual que é na saída? É a área na saída vezes a velocidade na saída, perfeito? E a diferença entre a entrada e a saída, pessoal, resulta num aumento ou diminuição da quantidade de massa dentro deste volume de controle. Então, a partir desta análise, nós vamos entender se o nível aqui está subindo ou se está descendo. E qual é a velocidade, dessa variação, perfeito? Checando aqui se está gravando, está tudo ok. Então vamos lá. O teorema transporte de Reynolds nos diz o seguinte, que a variação ao longo do tempo da quantidade de B, nesse caso a massa, dentro do volume de controle, é igual à soma das entradas e saídas da massa no volume de controle. Então, pessoal, nós podemos aplicar da seguinte forma, olha. Esse termo aqui, primeiramente, certo? Rho é igual, é constante, certo? Então, se ρ é constante, essa derivada de dt pode ser escrita da seguinte forma, Deixa eu apagar aqui, pessoal, fazer um pouquinho mais organizado. Aqui, ó, vou chamar de termo 1, termo A. No termo A, pode ser escrito da seguinte forma, ρ sai dessa integral e essa derivada, porque é constante, ρ de dt da integral, de dv, perfeito? A integral de dv, pessoal, é o próprio volume. Então, é ρ multiplicado pela variação do volume ao longo do tempo. Então, este termo aqui pode ser dado por isso, ρ vezes a derivada do volume ao longo do tempo. Este termo aqui, chamamos de termo B, por exemplo, ele possui, pessoal, esse sistema possui saídas e entradas unidimensionais, certo? Então, ele é marcado por saídas e entradas unidimensionais. Perfeito?
unidimensionais. Perfeito. Então, nós podemos aqui utilizar, ó, a massa saindo menos a massa entrando. Então, a equação é o seguinte, pessoal. A variação da massa ao longo do tempo é dada pela diferença entre a massa saindo e a massa entrando, certo? Então, é uma equação, do ponto de vista prático, bastante lógica, né? A massa que está variando dentro do volume de controle é igual à massa que está saindo menos a massa que está entrando, certo? Ou melhor dizendo, né? A massa que está entrando menos a massa que está saindo, né? Porque esses dois termos, eles vêm aqui para o outro lado, perfeito? Então, nós temos as seguintes hipóteses, né, para essa constatação. Ρ, constante, fluido, escoamento incompressível. O volume de controle ele se deforma e varia, né? Então, o volume de controle é em função do tempo, por isso que essa derivada, pessoal, ela se mantém externa. E não podemos igualar isso aqui a zero. Entradas e saídas unidimensionais. Então, vamos aplicar esta equação, né? Então, o que nós temos aqui, né? Que categorizar, né, e quantificar os volumes envolvidos. Vamos dizer que o volume total é o volume, pessoal, que ocupado por fluido nessa figura, onde está azul, faz parte do volume total. E o volume total varia. É dado pelo volume 1, que é o volume do tanque, e mais o volume 2, que é o volume da tubulação. Perfeito? Então, aqui, ó. Então, a derivada do volume total é dada pela derivada do volume 1 mais o volume 2. Pessoal, o que podemos dizer aqui? A derivada, né, de uma soma pode ser a soma das derivadas. Então, né, teríamos o seguinte: a derivada do volume 1 mais a derivada do volume 2. O volume 2, ele altera ao longo do tempo? Não, porque o fluido sempre preenche essa região. Então, o volume 2, a derivada dele ao longo do tempo é zero. Então, a derivada do volume total é igual à derivada do volume 1. Certo? Porque é somente ele que muda nesse sistema. Então, a derivada do volume total é igual à derivada do volume 1. Certo? Qual que é o volume 1? Pessoal, isso aqui é um tanque, né? Então, a base dele é uma circunferência, tá? É um cilindro, tá? Um cilindro de seção circular. Esse é o cilindro. Qual que é o volume de um cilindro? É a altura dele, que vamos chamar de H, multiplicado pela área da base. A área da base, pessoal, neste caso, é o quê? É π d ao quadrado sobre 4, certo? Uma outra forma é π d sobre 2, né? Tudo isso ao quadrado. Então, h vezes π d ao quadrado, e tudo isso dividido por 4, certo? Então, nós podemos aplicar aqui, ó, a derivada de h π d ao quadrado sobre 4, certo? Pessoal, π é um valor constante. D é o diâmetro desse tanque, então D não varia. 4 é um número constante. A única variável que varia aqui é a altura do nível de água. Então, nós podemos retirar tudo que é constante da derivada, né? Esse termo vai ser o seguinte: π d ao quadrado sobre 4 vezes, né, a velocidade com que o nível o nível da água aqui varia. Se o nível varia rapidamente, quer dizer que dH dt é alto. Se o nível permanece constante, dH dt é igual a zero. Perfeito? Certo. Então, vamos acrescentar, né, substituir esse termo. Então, esse termo aqui é dado por isso, ó, π d ao quadrado sobre 4 dH sobre dt é igual ao que está entrando, o que está saindo, o que está entrando menos o que está saindo, né? Então, aplicando, né? Certo? O que está saindo? Nós já vimos o que está saindo. É a área vezes o volume, né, do que está saindo, certo? Isso aqui é o fluxo volumétrico. O que está entrando? A área
vezes o volume. Isso aqui é o que está entrando, isso aqui é o que está saindo. Perfeito? Certo, pessoal, qual que é a área dessa tubulação, da seção dessa tubulação? A área dessa seção, pessoal, então é uma área. A área de entrada é igual à área de saída, pois não houve alteração. E essa área, que eu vou chamar aqui de área, né, área IN, por exemplo, é igual a π, o diâmetro dessa tubulação ao quadrado sobre 4, certo? Então, nós aplicamos aqui, né? Cadê? Então, π de diâmetro ao quadrado sobre 4, vezes a velocidade de saída menos a velocidade de entrada. Então, velocidade de saída menos velocidade de entrada. Isolando esse termo aqui, pessoal, nós temos o seguinte, ó, dH dt igual a relação do quadrado dos diâmetros vezes a velocidade de entrada menos a velocidade de saída. Certo? Então, se entra mais do que sai, esse nível sobe. Se sai mais do que entra, esse nível desce, né? Então, é bem lógica a nossa equação resultante. Perfeito? E como podemos achar a posição, o H? Bem, o H nós podemos achar através da integração ao longo do tempo, né? Então, nós integramos ao longo do tempo e integramos ao longo do tempo, certo? Essa integral ao longo do tempo vai do tempo t0 até t1, por exemplo. t0 até t1, certo? Então, pessoal, ou então podemos, né, escrever na forma de uma integral não definida, né? Então, essa integral não definida ficaria da seguinte forma. O h é igual a tudo que está aqui, que é tudo constante, multiplicado por t mais um coeficiente, certo? Então, uma constante vezes t mais um coeficiente, ou seja, uma equação da reta, né? Se traçarmos um gráfico, né, do nível pelo tempo, né, teremos aqui uma reta. Perfeito? E a inclinação dessa reta depende da diferença das velocidades de entrada e saída e dos diâmetros. Perfeito? Podemos encontrar o coeficiente dessa equação, né, considerando que em t igual a zero, o tanque está com nível de água H0, que é 30 centímetros, tá? Então, quando fazemos isso, a equação de H é dada por essa razão, né? A diferença de velocidade vezes o tempo, mais o H0, que é 30 centímetros. E para os valores considerados, pessoal, quais são os valores considerados? É o seguinte, no tempo t0, 30 centímetros. Estime o tempo necessário para encher o tanque. O tanque se enche com 1 metro. Ou seja, qual que é o tempo necessário nessa equação? Então, temos que achar o tempo quando o H é igual a 1 metro. Perfeito? O que fazemos aqui? Podemos isolar o T. Então, isolando o T, teremos aqui, ó, né? Aqui, ó, substituir isso aqui para 1. Essa relação dos diâmetros. V de entrada, V de saída, o tempo, né? 0,3. Isolando o T. Então, pessoal, o tempo necessário para completar este tanque é de 45,57 segundos, né? Para engenheiro, isso aqui é 46 segundos. Né? Para engenheiro raiz é 1 minuto. Brincadeira. Então, nós podemos, né, constatar que, se nós quisermos modificar, né, a velocidade, teríamos que, né, regrar as diferenças de velocidades, certo? Isso aqui, na prática, pessoal, poderia ser realizado através do uso de válvulas, né? Então, talvez abertura ou fechamento de uma válvula, né? Uma válvula. Perfeito? Em função da pressão, né? Se esse tanque está aberto, pressão atmosférica. Se o tanque está fechado, a pressão interna, perfeito? E as pressões na entrada e na saída. Aí sim, nós poderíamos utilizar um sistema como esse na prática. Pessoal, eu agradeço, né, imensamente aí a atenção. Espero que esse exercício tenha ajudado, né, a analisar a aplicação do teorema do transporte de Reynolds para uma variável, né, a massa, nesse caso. Até a próxima aula. Um grande abraço.